Fui para Phuket e encontrei aquele paraíso azul turquesa, sol brilhando e vibe zen. Mas bastou olhar para o lado e pensei, ué, só tem russas gostosas aqui? Cadê os locais? Por que todo mundo vem para cá? Eu ouvia pessoas falando em russo para todo lado. De dia parecia mesmo um paraíso. Mas quando o sol se despediu, pronto! Virou outro planeta. Bares neon pipocando, caos puro, e mulheres te puxando pelo braço como se você fosse a última Coca-Cola do deserto. Aí você dá atenção para uma delas, solta um elogio. Que linda, lady! E vem a resposta com voz fanhosa. Sou Ladyboy. Tá de sacanagem, né? E como se não bastasse, ainda ouvi falar dos tais shows de ping-pong. Ingênuo, até pensei em pegar minha raquete, mas logo me explicaram que envolvia bolinha, balão e um truque anatômico que eu prefiro nem detalhar. Só consegui pensar, meu Deus, o que é isso? Phuket é o verdadeiro combo, o paraíso e inferno ao mesmo tempo. Quer saber como é? Vem comigo que eu te mostro. 1. A ilha que não é dos tailandeses. Eu cheguei em Phuket achando que estava indo para a Tailândia raiz. Cultura local, clima exótico, aquele choque cultural saudável. 2 dias depois, eu percebi uma coisa meio desconfortável. Isso aqui não é exatamente Tailândia. É um parque temático tropical para estrangeiros. E depois eu já tinha entendido que a paz interior aqui é parcelada em 12 vezes no cartão. Phuket é uma ilha no sul da Tailândia, banhada pelo mar de Andaman, cartão postal clássico. A ilha é top, mas tem horas que parece uma convenção internacional de turistas permanentes. Sério, tem bairro que você escuta mais russo do que tailandês. Eu tentava prestar atenção nas conversas ao redor e pensava, ué, eu tô na Ásia ou num condomínio de inverno do leste europeu? E não é exagero, viu? Em meio ano chegam mais de 4 milhões de turistas aqui. A população local gira em torno de 400 mil. Faz a conta comigo. Isso não é turismo. Isso é invasão organizada com selfie e protetor solar. Você não visita Phuket. Você entra numa máquina que já está funcionando 24 horas por dia. E o mais curioso é que ninguém vem só passar uma semaninha. A história é sempre a mesma. Vou ficar 7 dias. Aí você encontra a pessoa 3 meses depois vendendo curso de vida nômade, dizendo que nunca mais volta para casa. Phuket tem esse poder estranho de fazer você acreditar que sua vida antiga era o problema e que a solução era um coco gelado e um pôr do sol cinematográfico. Porque funciona. Você acorda, olha aquele mar absurdo, pega a scooter, almoça barato comparado à Europa, posta um story com legenda profunda tipo "Viva o agora" e pronto. Em 48 horas você já se sente espiritualmente evoluído. Só que por trás da vibe zen tem fila, tem trânsito, tem obra, tem preço inflado, tem aluguel subindo, tem ilha inteira adaptada para agradar quem paga em dólar. E aí eu comecei a perceber uma coisa meio desconfortável. Phuket não é exatamente a Tailândia raiz. É uma Tailândia editada, versão exportação. Com praia pública cercada de hotel, restaurante escondido atrás de placa feia, vila de luxo do lado de galinha correndo na rua e Porsche passando por estrada que parece atalho de sítio. É uma mistura caótica. De dia você tá no paraíso, de noite você tá no neon, no barulho, no caos. É tipo aquela pessoa que parece equilibrada no Instagram e surtada no privado, sabe? A ilha tem dupla personalidade. E talvez seja exatamente isso que prende as pessoas aqui. Não é a perfeição, é a sensação de fuga. Aqui você consegue viver numa bolha confortável sem precisar encarar muita coisa da vida real. Você pode passar meses sem aprender uma palavra de tailandês e ainda assim sobreviver tranquilo. Tudo foi adaptado para você não precisar sair da sua zona de conforto tropical. Só que quanto mais eu andava, mais eu sentia que esse paraíso tinha engrenagens escondidas. Turismo demais muda tudo. Muda preço, muda comportamento, muda a própria identidade do lugar. Você começa a se perguntar, quem manda aqui de verdade? O morador local ou o turista com cartão internacional? E é aí que a ilha começa a ficar interessante, porque Phuket não é só areia branca e água turquesa. É uma bolha superlotada vendida como liberdade. É um paraíso que funciona, mas funciona porque alguém está pagando a conta. E eu ainda nem comecei a falar do transporte, das multas criativas e da scooter obrigatória para você não virar pedestre perdido num lugar que quase não tem calçada. Mas calma, a gente chega lá. 2. Scooter ou castigo? Depois que eu entendi que Phuket é uma bolha turística com palmeira, veio o segundo choque. Tentar viver aqui como um ser humano normal. Sabe aquela coisa simples chamada andar? Esquece. Phuket não foi feita para pedestre.
Calçada aqui é artigo de luxo. Às vezes começa uma e termina num poste, ou num buraco, ou simplesmente evapora, né? Você tá andando de boa e de repente percebe que agora você faz parte da pista, competindo espaço com caminhonete, moto, tuk-tuk e um Corolla 2003 que claramente já desistiu da vida. Eu fiquei uns 2 dias tentando manter a dignidade de viajante consciente que caminha pela cidade. No terceiro dia, eu já estava procurando uma scooter como quem procura água no deserto. Porque aqui é simples, ou você tem moto, ou você depende de táxi. E táxi em ilha turística funciona assim. Se a demanda sobe, o preço sobe junto e você aceita sorrindo enquanto eles enfiam o preço pela sua bunda. E aí vem a parte boa. Você aluga uma scooter todo animado, se sentindo local. Agora sim, liberdade tropical. Só que liberdade aqui tem cláusula em letra miúda, beleza? Primeiro detalhe, mão inglesa. Você acha que é tranquilo até entrar na primeira rotatória e seu cérebro travar igual Windows 98 dando tela azul. Tudo é ao contrário. Olha para um lado, vem moto do outro. Olha para o outro, surge uma van. É tipo um teste de reflexo patrocinado pela adrenalina. Não é à toa que você vê muito turista enfaixado. Geral vem para cá para pilotar uma scooter, achando que o trânsito aqui é tranquilo, mas se acidenta. Segundo detalhe, licença internacional. Tecnicamente você precisa. E não é só aquela carteirinha bonitinha de turista. Para dirigir scooter legalmente, você precisa ter categoria de moto no seu país. Aquela categoria que 90% das pessoas nunca tirou porque, eu não vou precisar. Aqui precisa. E é engraçado porque quase todo mundo anda sem. E os policiais sabem disso. E aí você descobre uma das engrenagens invisíveis da ilha, as famosas blitz. Você tá lá feliz, vento no rosto, pensando que vida maravilhosa, e do nada uma fileira de policiais te faz encostar. Eles pedem documento. Você finge que não entendeu. Eles entendem perfeitamente. A multa oficial pode ser pesada, mas milagrosamente existe sempre uma solução mais prática. Uma conversa, um valor reduzido, tudo resolvido ali mesmo. Sabe como é, né? Eficiência asiática com criatividade tropical. E você sai dali pensando, bom, pelo menos não fui preso. Olha o nível de expectativa. E tem mais regras curiosas. Não pode entrar de scooter em túnel, não pode andar sem capacete, não pode andar sem camisa. Quase toda via tem limite de 50 km por hora, que ninguém respeita, claro. É aquele tipo de lugar onde a lei existe, mas funciona num modo interpretativo. E mesmo assim, mesmo com risco, multa, calor e trânsito meio caótico, a scooter vira sua melhor amiga. Porque sem ela você não chega nas praias escondidas, nos mirantes absurdos, nos lugares que fazem você esquecer que quase foi atropelado meia hora antes. E aí você começa a entender a ironia. Phuket vende liberdade. Mas para ter essa liberdade você precisa se adaptar ao caos. Você precisa aceitar que vai suar, que vai errar mão, que vai tomar susto, que talvez vai pagar uma taxa educativa no meio do caminho. E o mais curioso, depois de alguns dias você se acostuma. Você já desvia de buraco automaticamente, já calcula o fluxo da rotatória, já reduz a velocidade quando vê policial à distância, já sabe qual estrada não tem iluminação à noite. Você vira parte do sistema. E é nesse momento que o paraíso começa a te moldar. Não é mais só você vivendo Phuket. É Phuket te ensinando como sobreviver nela. 3. A noite do pecado. De dia, Phuket é filtro quente, coco gelado e frase motivacional. De noite, é neon, grave estourando e decisões questionáveis. Eu resolvi ir para a parte mais famosa da ilha, aquela que todo mundo já ouviu falar, mesmo fingindo que não ouviu, Bangla Road. E deixa eu te falar uma coisa. Aquilo não é uma rua. Aquilo é um experimento social patrocinado por álcool. Você entra e já toma uma pancada sensorial. Música de 5 bares diferentes brigando entre si, luz piscando, mulherada te puxando pelo braço, vendedor oferecendo flor, shot, pulseira, ingresso, show de mulheres com a voz mais grossa que a minha. E que você não sabe se quer ver, e um cheiro no ar que é uma mistura de perfume doce com grama recém-legalizada, se é que me entende. Porque sim, aqui tem uma ironia maravilhosa. A erva é liberada, mas cigarro eletrônico é proibido. Mas que merda, né? Não tenta entender, só aceita. Phuket funciona numa lógica própria, tipo aquele amigo que sempre tem uma explicação que não faz sentido, mas ele fala com tanta confiança que você deixa pra lá. E aí começa a parte mais curiosa, as abordagens. Você não passa despercebido. Nunca! Sempre tem alguém sorrindo demais, oferecendo algo demais, insistindo demais. É um boa noite seguido de Where are you from? Seguido de
Come with me no intervalo de 4 segundos. E aqui tem um detalhe cultural que precisa ser entendido com maturidade. Na Tailândia, a indústria adulta oficialmente é proibida, mas na prática, na rua, ela funciona como se fosse parte da decoração. As autoridades sabem, todo mundo sabe, você sabe, e sonha em vir para cá, né, seu safadinho? Mas existe uma espécie de acordo silencioso. Não cria problema, ninguém cria problema para você. Só que você é turista, e turista é variável imprevisível. Eu fui perguntar preço, curiosidade jornalística, claro, conversa vai, conversa vem, e quando você percebe, já tem alguém segurando sua mão com uma proposta fechada e um valor dito com convicção. Aí você ri, tenta sair com elegância, finge que esqueceu o fogão ligado no hotel. Mas não é tão simples assim, porque ali tudo é muito direto. Não tem jogo de sedução sutil. É proposta objetiva, meu amigo. Pagamento antecipado e regra clara. Decidiu? Paga. Desistiu depois? Pode virar discussão. E discussão em grupo, no meio da rua, nunca é uma boa ideia, viu? Tem casos de turista que resolve bater boca e descobre rapidamente que numa ilha turística, a prioridade quase sempre é manter a ordem e não necessariamente proteger o visitante emocionado. Rapaz, cuidado com essas Marias puxadoras de braço, viu? Uma hora você tá só curtindo, na outra já tá sendo arrastado pro rolê sem nem saber pra onde. E quando você perguntou se era lady, veio aquele clássico. Sou lady boy, com aquela voz fanhosa de tiozão gripado. Aí complica, né, jogador? Regra número 1. Não exagerar na bebida. Porque vai que no dia seguinte você acorda mancando, com dor suspeita no traseiro e sem saber se foi festa ou castigo. Aí já era. E no meio desse caos todo ainda tem o lado espetáculo. Clubes gigantes, como o Illusion Phuket, que já foi ranqueado entre os maiores da Ásia. Estrutura absurda, DJ internacional, telão, luz, fumaça, é o tipo de lugar que faz você esquecer por 3 horas que amanhã o calor vai estar 35 graus e você vai estar arrependido. Bangla Road é isso, uma mistura de Las Vegas com calor úmido e improviso asiático. E o mais interessante é como tudo convive lado a lado. A delegacia fica ali perto, as abordagens continuam, os bares seguem funcionando, os turistas seguem pagando, é um ecossistema. E enquanto eu andava ali, desviando de convites, de braço puxando, de gente oferecendo show de ping-pong, que eu nem prefiro pesquisar no Google para conseguir dormir tranquilo depois, percebi uma coisa. Phuket não tem vergonha de nada. Ela mostra tudo, você que decide até onde vai. De dia você compra coco, de noite você compra experiência. E a ilha nunca julga, ela só cobra. 4. Ilha de luxo improvisado. Depois de alguns dias aqui, eu comecei a perceber uma coisa que ninguém mostra direito. Phuket não é organizada. Ela funciona, mas organizada não é a palavra. É como se a ilha tivesse ficado rica rápido demais e ainda estivesse tentando entender o que fazer com isso. Você anda 5 minutos e vê uma vila de luxo com portão eletrônico, piscina infinita, carro importado brilhando na garagem. Aí você vira a esquina e tem galinha atravessando a rua, fiação pendurada parecendo instalação temporária e um restaurante escondido atrás de uma placa tão feia que você jura que é uma oficina mecânica. E claro, o restaurante é excelente. Aqui você aprende rápido a não julgar pela fachada. Às vezes o melhor lugar da ilha parece abandonado por fora, enquanto o lugar mais bonito da rua serve comida ok, por preço de capital europeia. Phuket é esse contraste constante, Porsche passando devagar por uma estrada esburacada, scooter costurando entre SUV novinha. Condomínio premium com piscina cinematográfica e mofo no banheiro por causa da umidade que não perdoa ninguém. Não importa quanto você paga, o clima não respeita status. Eu fiquei num lugar bonito, varanda grande, academia, tudo digno de foto aérea. Mas tinha ferrugem em qualquer peça metálica. Inseto aparecendo do nada à noite como se estivesse conferindo a decoração. Aqui você paga caro, mas continua na natureza, e a natureza não lê contrato de aluguel. E a cidade em si parece uma grande vila que foi crescendo no improviso. Obra para todo lado, caminhão passando o dia inteiro, posto de gasolina improvisado vendendo combustível em garrafa de vidro na beira da estrada. Sim, gasolina em garrafa. Empreendedorismo raiz versão tropical. Tem bairros que parecem um pedaço transplantado da Europa, condomínio fechado, café estiloso, beach club tocando música eletrônica às 3 da tarde, como se ninguém tivesse boleto para pagar. E logo ao lado tem rua sem calçada, sem iluminação decente, com cachorro dormindo no meio do caminho e obra levantando poeira. É um Frankenstein urbano, metade resort, metade vila que foi se ajeitando como deu.
E aí você entende outra coisa. Aqui não existe aquela vibe de vou sair andando e descobrir lugares incríveis por acaso. Sem planejamento você não acha nada. Muitas vezes o restaurante incrível está escondido atrás de uma fachada horrorosa. O bar bom está dentro de um prédio que parece depósito. Você precisa saber exatamente qual porta entrar. Phuket não é aquele paraíso esterilizado, todo padronizado, limpinho de catálogo. Ela é linda, mas bagunçada. Rica, mas improvisada. Premium, mas com rachaduras visíveis. E talvez seja exatamente isso que prende tanta gente aqui. Porque não é um cenário de filme perfeito. É um paraíso real, com fiação exposta. 5. O preço do paraíso. Depois de alguns dias vivendo essa mistura de luxo com improviso, eu comecei a fazer a pergunta que ninguém gosta de fazer quando está encantado com o pôr do sol. Quanto custa de verdade morar aqui? Porque passar uma semana é uma coisa. Morar é outra conversa. Eu fui conversar com gente que já estava há anos em Phuket. A história quase sempre começa igual. Vim de férias, me apaixonei, fiquei. Parece roteiro de comédia romântica tropical. Só que o terceiro ato quase nunca aparece no Instagram. Aluguel aqui não é brincadeira. Um apartamento bom, em área boa, condomínio com piscina e academia, fácil 35 mil baht por mês. Soma mais conta de luz e ar-condicionado aqui é item de sobrevivência. Água, internet, a brincadeira vai subindo. Quer casa, quer vila, aí a régua sobe junto. E tem detalhe, depois da pandemia os preços dispararam. Teve gente que alugava casa grande por 50 mil baht e viu virar 120, 150 mil num contrato novo. É o mercado dizendo bem-vindo de volta, agora paga logo o seu branquelo. E aí vem a parte que ninguém calcula. Escola internacional. Se você tem filho, se prepara. Educação boa aqui é paga. E paga em dólar disfarçado de baht. Fácil 15, 20 mil por mês numa escola decente. Jardim de infância, então, é outra conta sorridente. Ah, e visto, viu? Porque viver legalmente na Tailândia não é simplesmente quero ficar. Tem visto de estudante, de negócio, de aposentado, cada um com sua burocracia e seu custo. Quer abrir empresa? Coloca mais uma quantia considerável na conta. E ainda precisa manter estrutura, contador, papelada, 150 mil baht só para abrir empresa. Muita gente que mora aqui trabalha remoto. TI, marketing, cripto, e-commerce, agência, é um ecossistema inteiro de gente que ganha fora e gasta aqui. Porque viver só do mercado local, sendo estrangeiro, já fica bem mais complicado. E eu percebi outra coisa interessante. O paraíso cobra em foco. Porque morar em lugar que todo mundo associa a férias dá um efeito colateral estranho. Você acorda, vê o mar, sente o calor e seu cérebro fala, relaxa. Só que a conta não relaxa não. O aluguel não relaxa. A escola não relaxa. O visto não relaxa. Se você não tiver disciplina, você vira turista permanente na própria vida. Eu ouvi história de burnout, de crise financeira, de gente que veio com reserva confortável e viu ela evaporar em 2 anos porque o custo real é maior do que o custo imaginado. E quando você já acostumou com o pôr do sol absurdo, voltar atrás parece derrota. E aí entra a pergunta que eu comecei a me fazer. Você quer morar na praia ou quer morar na ilusão de que sua vida vai melhorar só porque a vista melhorou? Porque morar em Phuket pode ser incrível. Clima bom, mar bonito, comida ótima, sensação constante de eu consegui. Mas não é fuga mágica, é vida normal com cenário bonito. E vida normal inclui contas, pressão, planejamento e às vezes aperto. E talvez seja esse o maior choque. O paraíso não é barato, e o preço mais alto não é o aluguel. É a responsabilidade de sustentar o estilo de vida que você escolheu. Phuket não te impede de ficar, mas ela também não te garante que você vai conseguir. Depois de tudo isso, caos no trânsito, aluguel subindo, neon da madrugada, obra eterna, mofo no banheiro e galinha dividindo rua com Porsche, eu parei e pensei, por que diabos todo mundo continua vindo pra cá? E pior, por que tanta gente fica? Porque apesar das rachaduras, Phuket entrega uma coisa que pouca cidade entrega. Sensação. Você acorda e tem um mar absurdo ali na sua frente. Você pega uma scooter e em 20 minutos está num mirante que parece papel de parede do filme Avatar. Você vê um pôr do sol que simplesmente cala qualquer argumento racional. As pessoas não vêm para Phuket porque ela é perfeita. Elas vêm porque querem sentir que a vida pode ser diferente. Nem que seja por uma semana, nem que seja por um ano, ou até que o cartão estoure. Phuket não é a solução da sua vida, mas ela é um intervalo perigoso, bonito demais para ignorar. E agora me diz, você viria só passar férias? Ou arriscaria ficar? Se chegou até aqui, comente Phuket!
E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vai viajar para a Tailândia com você. Ah, e não esquece de conferir mais um vídeo sobre esse lugar lindo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!